Assim, eu acho que até pra dar um contexto, eu hoje assisti essa final num contexto de não torcer pra nenhum dos dois times. E eu venho falando isso pra amigos que torcem pro meu time, que torcem pro seu, que não são torcedores desses times. A gente tem que se acostumar com isso. Porque esses dois clubes, independente da final, trabalharam muito bem nos últimos anos para estar onde estão hoje, né? E eu acho que por mais que um lado seja perdedor e seja um ano com altos e baixos, tem trabalho. O Flamengo, todo mundo falava que no dia que o Flamengo parasse de se sabotar, parasse de jogar contra ele mesmo, se ele se organizasse com a potência que com a massa que o Flamengo tem por trás do clube, era isso. E em pouco tempo, a questão da organização de um clube no Brasil é a amostra do que o Vitor Sérgio falou. Em pouco tempo você consegue ser tetracampeão. Assim, é um espaço muito curto. Ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu. Mas isso é trabalho. E isso escancara os que não trabalham. Porque tem potências no Brasil que hoje você olha e fala, eu não consigo imaginar o meu time chegando ali, entendeu? Então a gente tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar o profissionalismo, e aí a gente pode falar do Felipe, que a minha maior felicidade pelo título do Flamengo, estando isentão, né, nessa situação, é pelo Felipe, porque é um cara que a gente tem um breve contato, assim, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele se dedica e o quanto ele tá amando ser treinador. E talvez a presença do Felipe dê ao Flamengo algo que não teve, mesmo organizado, que foi estabilidade. Sim. Né? E o Flamengo ganhava, inclusive, Libertadores, e demitiu o treinador. Quando ontem o Abel disse, eu acho que o Flamengo me conhece mais porque eu tô aqui há 5 anos, muita gente entendeu como uma espécie de uma alfinetada, eu não entendi assim, eu entendi ele falando que de fato o Felipe Luiz está ali há 1 ano. Por quê? Porque no período que o Abel está aqui, né, de outubro de 20 até aqui... isso pra Leila, né? Falou, legal que vocês têm exatamente, uma o BAP elogiou. No período que tá aqui, vamos ver se eu lembro de cabeça, o Flamengo teve a demissão do Domi, Rogério, depois do Rogério, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Tite... Não, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite e Felipe Luiz. No tempo que o Abel tá aqui, o Flamengo teve 8 treinadores. E ganhando, né? Conseguiu ganhar no meio disso tudo. Foi campeão brasileiro com o Rogério, ganhou Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Então, assim, talvez o Felipe, se fosse a peça que faltava para dar estabilidade que o Palmeiras tem. Eu não sei se você esteve comigo em alguns programas que eu falei isso, no momento que, assim, no meio da temporada. Eu sempre falava que eu achava esse Flamengo mais consistente para um trabalho de médio e longo prazo do que o próprio de 2019. Eu achava que tinha algo muito mais, vamos dizer assim, sistêmico nesse Flamengo acontecendo. Muito em termos mais cultivado, É talvez. isso, assim, você indo para onde você quer ir, não dependendo de uma comissão técnica para escolher uma maneira de jogar. Eu acho que até pela diretoria, que teve seus erros também, mas eu acho que é uma direção que ela deu um passinho a mais também na questão profissional. O que eu escuto que os processos no Flamengo hoje funcionam melhor. E eles não podem funcionar só porque o Felipe Luiz está ali. Essa é a minha grande crítica, foi a minha grande crítica ao Flamengo nos últimos anos. O Flamengo ele tem que criar um negócio tão grande que o que vier depois do Felipe, se tiver qualidade, ele vai se adequar e vai manter o Flamengo muito forte por muito tempo. Eu acho que esse tipo de final, que dessa vez foi pro Flamengo, da outra foi pro Palmeiras, esse tipo de confronto vai acontecer muito. Mas muito pelos méritos dos clubes. Aí você pode falar, tem um erro aqui, outro ali e tal. Normal, né? Mas assim, esse Flamengo, eu não sei qual que vai ser a situação do Felipe e tal, mas esse Flamengo, no caminho que ele tá indo, eu acho que é um clube que ele, mais do que um time forte, o Flamengo sempre precisou ser um clube forte. E eu acho que ele tá nesse caminho. Independente, mesmo se não ganhasse nenhum título esse ano, eu consegui enxergar isso. Vitória de um treinador brasileiro. Acho que era o grande desafio do Flamengo, era como ele agiria se o Flamengo não ganhasse os títulos.